Olá, bora mergulhar hoje numa das ferramentas mais geniais da ciência, a tabela periódica. E olha, vamos pensar nela não como um simples pôster de sala de aula, mas sim como um verdadeiro mapa. O mapa definitivo de tudo que existe no universo, dos tijolinhos fundamentais que constroem a nossa realidade. Então, vamos lá. Isso que a gente está vendo não é só uma lista aleatória, de jeito nenhum. É um mapa super organizado que revela os segredos de tudo ao nosso redor, sabe? Desde o ar que a gente respira até a tecnologia que está no nosso bolso. Cada quadradinho desses conta uma história. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Pensa só, como é que a gente pega essa variedade imensa de coisas que existem no universo e consegue colocar tudo numa ordem que faça sentido? A resposta para isso, pessoal, é uma obra de arte da ciência, desenvolvida ao longo de séculos. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A grande beleza da tabela periódica está justamente na sua simplicidade. É que por baixo de toda essa complexidade aparente existe uma regra. Uma única regra, super elegante, que coloca cada elemento no seu lugarzinho certo. E essa regra de ouro é o número atômico. Pensa nele como se fosse o CPF de um elemento. É o número de prótons que ele tem lá no núcleo. É isso que define se um átomo é ouro, oxigênio ou hélio. É a identidade fundamental dele, algo que não muda. E o grande nome por trás dessa sacada foi Dmitri Mendeleev, lá em 1869, enquanto ele organizava os elementos que já conheciam na época, ele percebeu uma coisa incrível. As propriedades começavam a se repetir em padrões, em ciclos. Mas o mais genial mesmo foi o que ele fez depois. Ele deixou espaços em branco. Sim, espaços para elementos que ainda nem tinham sido descobertos. E ele previu as propriedades desses elementos só com base nos padrões. E o mais doido, ele acertou em cheio. Foi, assim, uma prova espetacular do poder da ciência. Então, se a gente imaginar que a tabela é uma cidade, as colunas, que são os grupos, seriam os bairros. E o que acontece em um bairro? Os moradores se parecem, né? Pois é, os elementos do mesmo bairro, ou seja, da mesma coluna, compartilham características e se comportam de um jeito muito parecido. E nessa cidade existem uns bairros principais que a gente precisa conhecer. Primeiro, os metais, que são a grande maioria, brilhantes, bons condutores. Depois, os ametais, que são meio que o oposto, sabe? Quebradiços, não conduzem bem. Aí tem os gases nobres, que são a realeza da tabela, super exclusivos, quase não se misturam com ninguém. E por fim, os halógenos, que são super reativos, sempre prontos para uma festa química. E olha, a diferença entre eles é gritante. À esquerda a gente tem o sódio, um metal brilhante e mas tão reativo que se entrar em contato com água, bum! Já à direita, o enxofre, um ametal amarelinho, todo opaco, quebradiço. Fica claro que eles moram em bairros completamente diferentes da tabela e, por isso, agem de formas totalmente distintas. Então, a lição principal aqui é essa. Se dois elementos estão na mesma coluna, na vertical, eles são da mesma família. Isso quer dizer que eles vão reagir quimicamente de um jeito bem parecido. Essa é a regra de ouro para entender a tabela. Mas por que eles se comportam desse jeito? Por que os elementos da mesma família são tão parecidos? A resposta não está no centro do átomo, no núcleo. Está do lado de fora. Vamos dar uma olhada em como a dança dos elétrons dita todas as regras do jogo. Tudo, absolutamente tudo, se resume à camada de valência. O que é isso? É a camada de elétrons mais externa de um átomo. O número de elétrons que tem ali naquela última camada é o que vai definir a personalidade química do elemento. Com quem ele vai se ligar, como ele vai reagir, tudo. Certo, mas como a gente sabe onde cada elétron vai parar? Bom, para isso também existe um mapa. Ele é conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama mostra para a gente a ordem exata que os elétrons seguem para preencher as camadas de energia ao redor do núcleo. É o nosso guia. Vamos pegar um exemplo prático, o silício. Ele tem 14 elétrons. Seguindo o nosso mapa, o diagrama, a gente vai distribuindo esses elétrons. Os 2 primeiros vão para a primeira camada. Os próximos 8 completam a segunda camada. E o que sobra? Os 4 últimos, que vão ocupar a camada mais externa, a terceira. E aqui está o número mágico do silício, 4. A sua camada mais externa, a camada de valência, tem exatamente 4 elétrons. São esses 4 elétrons que ditam todo o comportamento dele. Essa capacidade de compartilhar 4 elétrons que permite que o silício forme as estruturas que são literalmente o coração de cada chip de computador, de cada processador. Pensa nisso.
todo o nosso mundo digital é construído em cima desse simples número. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos voltar lá para o comecinho da tabela. Para o elemento número 1, o hidrogênio. Ele não é só o mais simples de todos, mas ele pode ser, de verdade, a chave para o nosso futuro energético. E isso aqui não é coisa de ficção científica, não. Imagens como essa de um posto de abastecimento de hidrogênio lá na Alemanha já são parte da realidade. O hidrogênio já está sendo usado como um combustível limpinho para veículos. E por que todo esse alvoroço em cima dele? Simples. O hidrogênio é o elemento mais comum de todo o universo. E o mais importante, quando a gente usa ele como combustível, o único resíduo é água. Isso mesmo, H2O. Nada de gases de efeito estufa. É uma promessa gigantesca de energia limpa. Mais um alerta importante: nem todo hidrogênio é criado igual. O jeito que ele é produzido faz toda a diferença. O hidrogênio cinza e o marrom, que vem de combustíveis fósseis, ainda poluem. O grande objetivo, o sonho de consumo, é o hidrogênio verde. Ele é produzido usando energias renováveis, como solar e eólica, e tem zero emissões. Esse, sim, é o verdadeiro combustível do futuro. E olha só como tudo se conecta. A gente volta para o elemento mais simples da tabela, um próton e um elétron. Fica a pergunta no ar: será que esse elemento tão pequeno e abundante tem o poder de resolver uma das maiores crises da nossa história e redefinir completamente o nosso futuro energético? A química fundamental, a mesma que organiza essa tabela incrível, parece nos dizer que a resposta pode muito bem ser sim.